Nessa época de isolamento social, descobrimos que a arte alivia, distrai, resgata o ser humano, mas também pode transmitir mensagens de apoio e de luta. Foi com esse objetivo que o artista plástico Grey Portela criou uma exposição no meio do sertão pernambucano. Você vai conhecer agora a mostra virtual Arte, Fé e Esperança e como as obras de Grey Portela influenciam em atitudes simples, como um sorriso, um abraço ou um aperto de mão. Uma visão no meio do agreste. Da aridez brotam as inspirações. E a arte de Grey Portela invade o sertão pernambucano. As obras compõem a exposição virtual Arte, Fé e Esperança. Uma iniciativa que aconteceu bem no meio da pandemia, com o intuito de trazer conforto e beleza num momento tão áspero para a humanidade. Quando a gente iniciou a quarentena aqui em Petrolina, Pernambuco, a gente viu, eu principalmente com minhas pacientes, que elas começaram a ficar extremamente ansiosas e preocupadas com esse grande número de desinformação. O que eu senti, na verdade, foi uma desesperança e minhas pacientes são muito curiosas com meus quadros. Então, o que foi que eu fiz? Eu decidi selecionar alguns quadros, eu transformei ele em telas de 2 metros e eu os coloquei em uma área aberta. E a minha ideia original desse projeto, esse projeto se chama Projeto Arte, Esperança e Fé, era somente um vídeo interno para distribuir para minhas pacientes. Mas depois foi tomando outras proporções que eu não imaginava. Grey Portela é formado em medicina pela Universidade Federal da Paraíba e a força da profissão que abraçou transparece nas obras marcadas pelo azul do céu e do mar, uma cor que estimula a paz e a cura. Minha formação é médica e oncologia, eu não tenho formação em arte, então eu me senti na obrigação de estudar arte. E eu queria saber por que esse azul, porque só saía a vontade de pintar azul. E por incrível que pareça, quando eu comecei a estudar, o azul é uma cor mística. O azul é a cor mística e representa a dualidade, ou seja, no Antigo Egito, o azul representava a morte. Com os gregos, o azul representou a riqueza. E com a renascença das cidades italianas, o azul começou a representar a vida, que era a cor dos nobres e dos mantos dos santos. E com a biologia, ficou oficialmente o azul a representatividade da vida. Agora eu só descobri isso depois que eu fui estudar arte. E eu fui ver a significância do azul. Ou seja, minha formação, eu não sabia nada disso. E eu não sabia porque só azul, eu não tinha vontade de pintar outras cores, só tinha vontade de pintar azul. Nas telas, a sensibilidade aparece em cada traço como uma lição de resiliência e esperança. Ele agrega histórias e sentimentos e transforma tudo em arte. Desde que eu comecei a pintar, minha maior inspiração é a própria oncologia. O câncer, na verdade, é uma grande lição de humildade, porque a partir do momento que você se debate com o câncer, você tem que enfrentar um câncer de mama, um câncer de ovário, a gente procura forças que a gente nunca teve na vida. Então, na verdade, eu que aprendo com minhas pacientes o que é viver, o que é ter vontade de viver. Esses sentimentos que eu aprendo com meus pacientes, eu os levo para os quadros. Então, na verdade, minha maior inspiração são meus pacientes, as histórias de vida deles. Desde a infância, Grey Portela sempre teve grande interesse por revistas em quadrinhos, cinema e por literatura, uma das suas fortes influências. Eu tive uma infância muito privilegiada. Eu fui parabenizado quando eu nasci com uma biblioteca de 3.500 livros.
E eu sempre fui uma criança muito solitária, eu recebi esse presente do meu pai. Então, na verdade, eu passei meus 10 anos iniciais mergulhados na minha literatura. Tinha acesso a tudo em casa. Só que um belo dia, eu encontrei um livro de Gabriel Garcia Marques. E esse livro revolucionou minha vida. Foi 100 anos de solidão. Então, 100 anos de solidão talvez resuma a minha arte, porque 100 anos de solidão, ele traça a história de todos nós. E, na verdade, ele vai questionar a humanidade, ele vai questionar a beleza, o egoísmo, a maternidade, ele vai questionar a ditadura, ele vai questionar a liberdade, ele vai questionar a imprensa. Na verdade, ele questiona o ser humano como um todo. E esse livro virou meu livro de cabeceiras. Esse universo místico de Gabriel Garcia Marques foi da minha primeira transição. E a minha segunda transição foi quando eu tive acesso à literatura brasileira. Eu acho que eu tinha 13 anos, eu comecei a ler Clarice Lispector. Isso enlouqueceu. Com um adolescente no meio da Paraíba, no Cariri da Paraíba, você lê Clarice Lispector com 13 anos, é tipo assim, você tem um pós-doutorado em psicologia, psiquiatria e designer com 13 anos de idade. Eu falei para minha galerista se a literatura podia ser como influência. Eu disse assim, ela perguntou por que isso? Porque eu não tive acesso a uma formação de arte. Se você perguntar de onde vem isso, vem dos clássicos, os clássicos literários. Grey Portela começou a ter aulas particulares de desenho e pintura no início de 2010, como arte e terapia para controle de estresse. O plano do meu professor de arte aqui era que eu fizesse 6 meses de desenho, 6 meses de grafite, 6 meses de aquarela, para começar a ir para as telas depois de 1 ou 2 anos. Esses 6 meses se transformaram em 3 meses, porque eu queria avançar. Quando ele viu, ele falou, não, você está pronto. Se eu tentar ensinar qualquer coisa para você, eu vou atrapalhar seu traço, porque seu traço é único. Quem olhar vai saber que é você. Então ele me deu alta e eu comecei a pintar nesses últimos 4 anos, mas só para os meus amigos. Em 2018, depois de uma síndrome de burnout, a arte ganhou uma dimensão maior ainda na vida do médico, que começou a se dedicar profissionalmente à carreira de pintor e escultor. Eu estava tendo picos hipertensivos, eu estava tendo um pré-diabetes, eu não conseguia praticamente me levantar mais na minha cadeira. E quando eu comecei a pintar, eu acho que eu extravasar meu estresse nos quadros, eu acho que em 3 meses eu estava sem nenhuma medicação mais, não precisava mais. Eu recebi uma visita de 2 artistas profissionais. Eles souberam da minha existência, eles vieram aqui em Petrolina e pediram para ver meus quadros. Quando eles viram meus quadros, eles falaram, não, você está preparado. Aí havia uma abertura de duas aberturas, a gente chama Open Call, que é procura por artistas, né? Inclusive, uma delas era em Nova York. Eles falaram, não, você se inscreva. Acho que eu me inscrevi em setembro, quando fui em novembro eu fui convocado. Aí por isso que eu fui parar em Nova York, porque eu já fui convocado. De Nova York, eu paralelamente fui convocado para Miami. E de Miami, eu fui convocado para Frankfurt. Eu já estou com a representação em Nova York, em Miami, em São Paulo. E nesse meio tempo, com essa pandemia, com essas crises, começou a haver vários concursos de exposições virtuais. E nessas exposições virtuais, antes de eu ir para Nova York, eu consegui ser selecionado tanto em Frankfurt como em Estocolmo. O traço marcante é a característica do artista que ele se transformou. Cada pincelada liberta o azul que dá vida a uma das formas que ocupam a tela branca. Eu acho que eu vou usar as palavras da minha galerista. Ela disse que eu tenho um pouquinho de expressionismo, eu tenho um pouquinho de cubismo, eu tenho um pouquinho de arte déco, e ela fica com a interrogação do quando é que a pop art vai nascer em mim. Eu comecei a pintar sem ter ideia do que eu estava fazendo. Aí agora, alguns 5 anos depois, eu entendo que ela estava certa, né? Eu entendo que eu tenho
um pouquinho disso tudo, mas se você pudesse dizer assim, escolha uma escola, eu acho que eu estou migrando para o expressionismo, talvez um neo-expressionismo. Na verdade, eu estou tentando pôr os sentimentos na tela. A pintura é a libertação. É onde o médico e o artista se encontram para pincelar em cada quadro poemas sobre o ser humano. Eu estava lendo essa semana uma entrevista de Clarice Lispector e ela falava que a arte não liberta, é a libertação. A arte não purifica, é a purificação. Eu acho que eu nunca vi uma definição tão boa da arte, ou seja, e eu estou vendo que nessa pandemia, o que está nos salvando para manter nossa sanidade mental é a arte. Se não fosse a música, se não fosse o cinema, se não fosse o jornalismo, se não fosse todos esses meios de comunicação, todo mundo já tinha enlouquecido nessa pandemia. Então, a arte me salvou pela primeira vez há 5 anos e eu acho que a arte foi que me salvou nessa pandemia novamente.